Vou falar de geodésicas, né? Bom, a gente começou o curso falando de curvas no espaço e curvas no plano. Definimos o que é a curvatura de uma curva no plano, por exemplo. De fato, dá para definir a curvatura de uma curva contida numa superfície também, do ponto de vista da geometria, digamos, intrínseca da superfície. Essa é chamada curvatura geodésica, que é definida da seguinte maneira. Imagina que você tem uma superfície regular, R3, e aí a gente tem uma curva alfa de S na superfície, que vem parametrizada por comprimento de arco. Então, eu quero definir o que seria a curvatura dessa curva do ponto de vista da superfície. Então, a gente lembra, a ideia aqui é inspirada na definição de curvatura de curvas planas. Então, o que você faz? Você primeiro parametriza a curva por comprimento de arco. Então, ela tem uma tangente, que é o vetor velocidade. E aí, no plano tangente à superfície, no ponto em questão, só existem dois vetores que são perpendiculares à tangente. Agora eu estou olhando só para o plano. Bom, se você quer fixar um deles, o que você faz é, você coloca uma orientação na superfície S. Então, digamos que ela seja orientada com uma normal N. Então, agora existe um único vetor N de S, que é unitário, é perpendicular ao alfa' e faz com que a base alfa' Nzinho, Nzão, seja positivo. Ortonormal e positivo. Faz com que a base alfa' de S, N de S, o N calculado no ponto alfa de S, seja uma base ortonormal e positiva do R3. Portanto, agora, se eu derivar duas vezes o alfa duas linhas de S, né? O alfa' de S, isso aqui, se eu pego a componente tangente, é a chamada derivada covariante. Né? Isso aqui era, por definição, derivada covariante do alfa' com respeito a S. Então, porque esse vetor alfa' é unitário, esse vetor aqui vai ser perpendicular ao alfa' novamente, tá certo? Aquele velho truque de diferenciar. Então, esse vetor ele é tangente ao plano, ele está contido no plano e é normal ao alfa', a tangente à curva. Então, ele precisa ser paralelo ao vetor que eu acabei de definir. Tá certo? Isso aqui é paralelo ao N de S. E aí, o fator de proporcionalidade aqui é a chamada curvatura geodésica da curva. Certo? Então, definição. Se diz que a curvatura geodésica de alfa em S, na superfície, é definida por uma curvatura geodésica, a gente denota assim, é simplesmente o produto escalar dessa derivada covariante com o N de S. Certo? Uma maneira de escrever o N de S é observar que ele tem que ser o produto vetorial da normal pelo alfa'. Certo? Tem que ser isso daí. Ok. Bom, como esse vetor ele é tangente à superfície, ele pertence ao plano, né? Eu posso esquecer a componente tangente que está escondida aqui e posso escrever isso também como, se eu quiser, né? Isso é a mesma coisa que o alfa duas linhas de S, N de S. Certo?
E é claro que a fórmula só vale se a curva tiver parametrizada por comprimento de arco. Então, se você faz isso com uma curva plana, isso é a curvatura da curva plana. Certo? Ok? Bom, uma observação é que esse número, ele depende da orientação da superfície, né? Porque se eu troco a normal, o nzinho vai mudar de sinal. Então, a curvatura geodésica muda de sinal. Mas ela também depende da orientação da curva, né? É igual ao que acontecia com curvas planas. Se você anda a curva alfa no sentido oposto, o vetor aceleração é o mesmo. A segunda derivada é a mesma. Mas a primeira muda de sinal e, portanto, o n muda de sinal também. Tá? Então, a observação é que a curvatura geodésica... Bom, poderia ser mais preciso, né? O sinal dela. O valor absoluto não, mas o sinal dessa curvatura geodésica depende das orientações de S e de alfa. Certo? Muito bem. Está claro? Definição? Ok. E é fundamental, claro, que a superfície esteja orientada, né? Senão a gente não tem como escolher de maneira única aquela normal nzinho de S. Muito bem. Qual é a relação com as outras curvaturas que a gente conhece? Bom, eu tinha falado aqui da curvatura normal. Curvatura normal. Isso aqui, se vocês lembram bem, era o produto escalar da segunda derivada pela normal à superfície. Isso aqui era exatamente a segunda forma fundamental, né? Eu posso passar a derivada para lá. Isso aqui era exatamente a segunda forma fundamental aplicada ao vetor alfa' de S, no ponto alfa de S. Certo? Essa era a curvatura normal. Bom, como eu estou parametrizando a curva por comprimento de arco, esse vetor, certamente ele é perpendicular à curva, portanto ele tem que ser uma combinação linear dos dois n's, do nzinho e do nzão. Então a conclusão é que eu posso escrever assim, ou seja, a norma do alfa duas linhas de S ao quadrado, isso aqui eu posso escrever como uma soma, primeiro da componente no nzão, segundo eu pego a componente no nzinho. Certo? Então a fórmula que a gente deriva daqui é que a curvatura da curva como curva no espaço, que é essa daqui, ao quadrado, é igual à soma dos quadrados da curvatura normal e da curvatura geodésica. Certo? Então a conclusão é que sempre vale essa fórmula aqui. Curvatura como curva no espaço é igual a geodésica ao quadrado mais a normal ao quadrado. Certo? Certo? Então, a curvatura depende do ambiente que você está considerando, né? A curva pode estar no espaço ou pode estar restrita à superfície S. Mas sempre vale essa fórmula aí. Essa fórmula serve, por exemplo, para calcular um exemplo, que é o exemplo de você considerar uma esfera de raio 1, por exemplo. Pega uma esfera de raio 1. Digamos que esse seja o polo norte, ponto P. E aí eu vou medir um ângulo φ aqui, a partir do polo norte. Reparem que esse φ, como a esfera tem raio 1, é o comprimento do arco, né? Do arco correspondente. Então eu ando esse ângulo φ e aí eu considero o seguinte paralelo, né? Eu pego o paralelo que corresponde a esse ângulo φ. Isso é o que se chama de colatitude, uma espécie de latitude.
Então, eu vou pegar esse paralelo correspondente a esse ângulo φ, e aí a minha pergunta é qual é a curvatura geodésica dessa curva como curva da esfera. Quando você fala de curvatura geodésica, você tem que especificar a superfície. Bom, e aí a ideia é usar a fórmula, né? Você pode fazer a conta também, mas vai demorar mais um pouquinho. É mais fácil usar essa expressão aqui, porque você sabe que, digamos que essa seja a curva alfa de S. Então, pergunto a vocês quanto que é a curvatura dessa curva como curva no espaço. Um sobre... Bom, R quadrado não, né? A gente está falando da curva. Isso. Quanto é que é o raio do círculo? Então, se o ângulo é φ, isso aqui é o seno de φ, né? Correto? Então, o raio do círculo é seno de φ. Então, quanto que é a curvatura? 1 sobre seno de φ, né? Certo? Não. A curvatura do círculo é o inverso do raio. A de Gauss da esfera, que era o quadrado, porque você fazia o produto das duas, né? A ideia é que a curvatura sempre tem que ser algo que é inversamente proporcional ao comprimento. Certo? Vamos colocar o quadrado aqui, só porque a gente vai usar o quadrado lá, né? Fica isso aí. Para não ter que se preocupar com o sinal também. Eu quero calcular a curvatura geodésica, então preciso antes determinar a curvatura normal. Então, quanto que é a curvatura normal dessa curva aí? Novamente, eu tenho que especificar a superfície, né? Curvatura normal daquele círculo como curva da superfície S. Alguém sabe? A dica está aqui, né? A curvatura normal nada mais é do que a segunda forma fundamental aplicada naquela direção. E a gente já viu aqui que a esfera é uma superfície umbilical, portanto a segunda forma fundamental dá a mesma coisa em qualquer direção. Vai dar o que seria a curvatura principal, que é, no caso, quanto que é? 1, né? Porque o raio é 1. Seria 1 sobre o raio da esfera, mas como o raio é 1, isso aqui é 1. Então, agora ficou simples, porque aí você vai olhar, então, curvatura geodésica ao quadrado, vai ser, portanto, 1 sobre o seno de φ ao quadrado menos 1. Então, isso aqui é 1 menos o seno ao quadrado sobre o seno ao quadrado, numerador cosseno ao quadrado. Portanto, a conclusão é que a curvatura geodésica vai ser cosseno de φ sobre o seno de φ. Tá certo? Então, isso aqui é a cotangente de φ, né? Ok? E aqui eu já estou dando um sinal, né? Quer dizer, a princípio, você só, dessa fórmula aqui, você só concluiria que o valor absoluto da curvatura geodésica é o valor absoluto da cotangente de φ. Tá certo? Mas, de fato, uma análise do sinal vai te dizer que o sinal aqui é mais, né? E agora vamos interpretar isso geometricamente, né? A curvatura geodésica, intuitivamente, ela é a curvatura que você vê se você fosse um ser minúsculo vivendo ali na superfície. Imagina uma formiga muito pequena ali em cima da esfera, né? Ela não olha para o espaço, ela só vê a esfera. Então, o que você esperaria que aconteceria se esse ângulo φ fosse muito pequeno, né? Se você estivesse olhando para um círculo bem pequenininho aqui. Quanto que deveria ser ou pelo menos, o que você esperaria que acontecesse, né, com a curvatura geodésica se o círculo fica pequenininho em torno do P? Vai para infinito, né? Porque se você é um ser minúsculo ali, você nem percebe, digamos, a curvatura da superfície terrestre. É como se fosse um plano para você. Então, quando o raio vai para zero, você espera que aconteça a mesma coisa que acontece com a
a curvatura de um círculo no plano. Isso vai para mais infinito. E é o que acontece com a cotangente de φ. Né? Se o φ vai para zero, isso aqui vai para mais infinito. Aí você começa a descer aqui o seu paralelo, aí você verifica então que esse número é positivo, até que o ângulo chegue a π sobre 2. Quando o ângulo é π sobre 2, você fica com o equador, né? E aí a fórmula te diz que a curvatura geodésica do equador é zero. Mas isso não é surpresa, porque o equador é uma geodésica. E se você olha para a definição, as geodésicas são exatamente as curvas em que esse vetor aqui dá zero. Então, a curvatura geodésica do equador é zero. Aqui em cima ela é positiva. Aqui ela fica zero. E aí, quando ela desce aqui do equador, é como a curvatura já aponta para baixo. Então, vai acontecer a mesma coisa que acontecia em cima, só que com o sinal contrário. A curvatura aponta para baixo. Ela passa a ser negativa. E aí, quando ela vier para o polo sul, vai convergir então para menos infinito. Né? Certo? Então, é exatamente o que a cotangente descreve. Ok, dependendo, acho que a edição antiga do livro do Manfredo tem um erro na derivação, mas ele corrigiu depois. Acho que a versão nova já está correta. Muito bem. Então, essa é a curvatura geodésica. Né? Em particular, como eu acabei de afirmar, as geodésicas são exatamente as curvas de curvatura geodésica zero. Assim como as retas no plano eram as curvas de curvatura zero, né? Você tem essa propriedade aqui, esse fato, corolário da discussão aqui, que alfa é uma geodésica, se e somente se. Curvatura geodésica é zero. Certo? Então, são aquelas curvas, pensa na intuição, né? São aquelas curvas que, para quem está na superfície, elas não têm curvatura nenhuma. Essas são as geodésicas. Muito bem. Eu tinha acabado a aula passada com a discussão de transporte paralelo, então vamos retomar aqui. A ideia era considerar uma superfície S, uma curva alfa de S contida na superfície, e ao longo dessa curva um campo de vetores tangentes à superfície, que eu vou chamar aqui de W de vamos chamar de T mesmo. W de T é um campo diferenciável e tangente à superfície, ou seja, o W de T tangente à superfície no ponto alfa de T. Aí a gente podia considerar a derivada covariante desse campo, novamente retorna um vetor tangente, e a gente dizia que o campo W de T ele é paralelo, se e somente se, a sua derivada covariante, que nada mais é, mais uma vez, do que a derivada usual projetada no plano tangente, é zero em todo ponto. Essa era a definição de campo paralelo. Então, se a superfície fosse o plano, né, isso aqui é a derivada usual, você está dizendo que o campo é constante. Tá? Essa é a noção de paralelismo no plano. Bom, então a pergunta é, se eu dou aqui, se eu pego os extremos inicial e final da curva alfa, e eu começo com um vetor tangente aqui no ponto inicial, posso perguntar se existe um campo paralelo que assume aquele vetor especificado no ponto inicial P. Certo? De fato, a resposta é sim. Isso é o chamado transporte paralelo. E para verificar, então, que esse campo existe, o que você faz é, você olha para o que significa isso em coordenadas. Certo? Então, vamos escrever isso aqui. Então, em coordenadas, certo? Digamos que eu vou chamar as coordenadas de U1 e U2. A gente tem o seguinte. Primeiro, posso escrever a minha curva com uma imagem por x de uma curva no plano, que eu vou chamar de U1 de t
U2 de t. Essa é a expressão da curva em coordenadas. Também preciso escrever o campo em coordenadas. Então, escrevo W de t. Como ele é tangente, ele é uma combinação linear dos vetores coordenados, eu vou chamar, então, os coeficientes de A1 e A2. São funções de t. E os vetores coordenados são os vetores coordenados no ponto correspondente da curva. Formalmente são funções, então, de o 1 e o 2. Tem essa expressão aqui. Portanto, se eu calcular agora a minha derivada covariante, eu olho para a definição, que é essa aqui. E aí eu faço a derivada, né? Então, primeiro eu tenho que derivar os coeficientes. Eu fico com AI' de t, multiplicado pelo xis, de 1 e o 2. Depois eu tenho que derivar o xis. Mas aí eu derivo primeiro na variável 1, depois na variável 2. Então vai ter uma soma em j de 1 a 2. Certo? Repito aqui o AI de t. Então eu vou derivar o xi com respeito à variável j. Esse é o x e j. Estou fazendo com todo cuidado aqui, só para ficar claro, né? Multiplicado pela derivada da jésima variável com respeito a t. Certo? Bom, eu tenho que pegar a componente tangente, né? Portanto, a conclusão é que a derivada covariante se escreve da seguinte maneira. Agora eu vou abreviar, tá? Porque a gente já... Bom, posso fazer a conta mesmo? Então, a gente viu que dá a soma do AI' de t vezes o xi, o1, o 2. E agora a gente lembra que a componente tangente do x e j era, por definição, dada pelos símbolos de Christoffel. Essa era a definição dos símbolos de Christoffel. Então, isso aqui vai me dar a seguinte expressão. Então, eu vou ter uma soma agora em I, em J e em K, todos de 1 a 2. Vou ficar, então, com o símbolo de Christoffel, gama IJK, calculado em U1 de T e U2 de T, multiplicado por AI de T, por o J' de T, e aqui fica o vetor XK, naquele ponto. Certo? Então, abreviando, se eu juntar tudo, eu fico com a seguinte expressão. Eu troco aqui na primeira soma o I pelo K, porque eu quero juntar as duas somas, né? Então, eu fico com uma soma em K de alguma coisa que multiplicada por XK. E essa coisa aqui, então, vai ser... A primeira entrada é a derivada do AK de T, mais, e aqui a outra é a soma em I e em J, de 1 a 2, de gama IJK, 1 de T, U2 de T, de UJ' de T, A de T. Certo? Essa é a expressão da derivada covariante de um campo em coordenadas. Certo? Vocês veem que aquela intuição vale, né, de que a derivada covariante ela é a derivada usual mais uma correção que depende dos símbolos de Christoffel. Certo? Se os símbolos de Christoffel fossem nulos, ela seria simplesmente derivar os coeficientes. Mas numa superfície arbitrária, você não pode esperar que os símbolos de Christoffel se anulem. Então, você vai ter uma correção aqui. Essa correção vai envolver, então, os coeficientes do campo, né, e o vetor velocidade da curva.
O J' nada mais é do que as componentes da velocidade da curva alfa. Isso. Bom, então essa é a expressão para a derivada covariante. Em particular, se você quiser que isso seja zero, você tem que igualar os coeficientes a zero. Ou seja, o W de T, conclusão, né? O campo W de T, ele é paralelo se e somente se essa expressão se anula. AK' mais gama I JK. Vou omitir aqui a variável. É igual a zero. Para todo K, 1 e 2, esse é o sistema. Certo? Agora eu pergunto a vocês que tipo de sistema é esse. Reparem que eu parti da superfície e da curva. Então, isso, tudo que depender da superfície, somente da superfície ou somente da curva, é um dado do problema. Então, o Uj' é conhecido, que são os vetores de velocidade da curva, e os símbolos de Christoffel são calculados ao longo da curva, também são conhecidos. Certo? Então, tudo o que é conhecido. Os As são as incógnitas. Então, novamente, o que é isso aqui? Uma EDO, né? E uma EDO ainda mais linear, de primeira ordem. Então, isso aqui é um sistema de EDOs linear. Essa palavra é importante, primeira ordem. Por que essa palavra linear é importante? Porque ela vai me dizer que a solução pode ser estendida para todo T. Enquanto a equação fizer sentido, a solução vai existir. Em particular, se eu aplicar o teorema de existência local de EDOs e unicidade, eu vou concluir então que o transporte paralelo de fato existe, é único e existe enquanto a curva estiver definida. Certo? Uma aplicação do teorema de EDOs. Então, vamos enunciar aqui o resultado. Então, o teorema é naquelas condições, né? Ou seja, dado uma superfície, dado uma curva alfa, né? Vou colocar assim, então seja S uma superfície em R3, a alfa uma curva diferenciável em S, digamos que o alfa de 0 seja P, o alfa de A seja P, alfa de B seja Q. Eu estou supondo aqui que ela está definida no intervalo AB. Então, a conclusão é que, dado um vetor W0, que é tangente à superfície no ponto P, que é o ponto inicial, existe um único campo tangente paralelo TW de T, que satisfaz a condição inicial, ou seja, o W de A é o W0, certo? Ok? E aí a observação ou definição, esse campo W de T é chamado de transporte paralelo. Ele é o transporte paralelo do vetor W0 ao longo de alfa. Certo? Bom, a demonstração do teorema, como eu falei, é aplicar o resultado de EDOs, certo? Observando que, como a equação é linear,
a solução vai existir para todo t. O único detalhe é que, para chegar na equação linear, eu precisei usar coordenadas, né? Então, a maneira correta de argumentar é primeiro cobrir, como a imagem da curva é um compacto, cobrir essa imagem aqui com um número finito de cartas, em que cada um desses abertos corresponde a uma parametrização, e aí você vai fazendo o transporte paralelo aos poucos. Você faz primeiro na primeira carta, depois você pega uma condição inicial aqui e continua para a segunda, depois continua para a terceira, e assim por diante. E a unicidade também pode ser mostrada usando coordenadas. Tá certo? Então, a demonstração é essa: cobrir a curva com um número finito de abertos coordenados e aplicar o resultado local de EDOs. Ok? Uma pergunta sobre isso? Então, só o esboço aqui da ideia é cobrir a imagem com um número finito de abertos coordenados e aplicar o teorema de existência local e unicidade de EDOs lineares para o sistema estrela, que é aquele sistema que eu escrevi aqui, né? Ok? Certo? Então, esse é o transporte paralelo. Bom, uma observação é que o transporte paralelo não depende da parametrização da curva, ele só depende do traço. E a razão é simples. Observação. A razão é que, se você considera um campo, digamos que você tenha um campo W, e aí você reparametriza o campo W, chama de W-til a reparametrização. Então, o W de uma função, sei lá, h de t. Então, segue da definição, que você vai fazer uma derivada, é a regra da cadeia, que a derivada covariante do W-til dt vai ser simplesmente a derivada do h vezes a derivada covariante do W. Portanto, se o W é paralelo, o W-til é paralelo também. Certo? Então, isso implica aqui que o transporte paralelo não depende da parametrização da curva. Ele depende sim da curva, mas não da parametrização. Vamos fazer um exemplinho aqui, só aproveitar o desenho. Dá para fazer o exemplo de maneira mais... Dá para calcular de fato o que seria o transporte paralelo aqui, mas vamos fazer um exemplo mais simples, que seria você pegar aqui... Imagina que você está aqui no Polo Norte, que vai ser o ponto inicial da curva, e aí você pega o vetor que é perpendicular ao quadro e está saindo do quadro, entrando nessa sala, digamos, né? Então, o vetor apontando para cá. E aí eu quero transportar esse vetor paralelamente para o Polo Sul. E aí eu faço primeiro isso ao longo dessa curva aqui. Digamos que eu pegue exatamente aquele grande círculo que tem esse vetor como velocidade. Tá? Então eu pergunto a vocês
quem é o transporte paralelo aqui no final? Apontando, é o vetor perpendicular ao quadro, de mesmo comprimento, e apontando agora para dentro do quadro. Por quê? Porque essa curva é uma geodésica, portanto a gente já sabe que o vetor velocidade é paralelo. Então, como o dado inicial coincidia com o vetor velocidade, o transporte paralelo tem que ser vetor velocidade sempre, né? E quando chegar aqui, ele vai apontar para dentro do quadro. Bom, mas aí se você pega essa outra curva aqui, né? E agora eu vou fazer o transporte paralelo do W0 ao longo dessa curva aqui, quem que dá aqui no final? Ele mesmo. Por quê? Então, a esfera aqui, você faz assim, né? Por que ele dá ele mesmo? Né? Quem que é o transporte paralelo? Vai ser sempre ele mesmo, né? Porque exatamente, ou seja, como a curva é essa aqui, né, o vetor constante é sempre tangente à esfera. Então, se você toma o vetor constante, ele tem que ser paralelo, porque a derivada dele total é zero, né? Então a covariante é zero também. Certo? Então, por aqui deu o vetor saindo do quadro, por aqui deu entrando, então realmente o transporte paralelo depende da curva. Tá? Você pode depois determinar o que acontece ao longo de uma curva aqui no meio. Claro que não pode saltar, né? Então você vai imaginar que vai ter que ter vai ter que girar, né? Para saltar daqui para cá, antes tem que passar pelos vetores intermediários. Então, o transporte paralelo realmente depende da curva. Isso está por trás da ideia de curvatura. É a curvatura que faz com que isso aconteça. Ok. Então, deixa eu apagar agora esse exemplo aqui. Então, vamos voltar agora para as geodésicas. A gente pode agora aproveitar aquela expressão ali para derivar a equação diferencial das geodésicas. Ou seja, digamos que gama seja uma geodésica. Gama de I em S, geodésica. Bom, isso aqui acontece, ela é uma geodésica se e somente se a derivada covariante do gama' de S é zero. Mas eu posso agora considerar o gama' agora naquela fórmula, porque isso aqui é uma fórmula geral. Eu calculei a derivada covariante de qualquer campo. Em particular, eu posso me restringir ao campo velocidade. E aí a conclusão é que isso aqui vai acontecer se e somente se. Vamos agora escrever. Digamos que eu escreva... Bom, então, em coordenadas, né? O 1 e o 2. Se eu escrevo a minha curva gama de S como um x de U1 de S e o 2 de S. Então, a equação das geodésicas, né? A conclusão é que gama vai ser geodésica se e somente se aquele sistema vale, onde no lugar dos As, né? Quem é o campo? O campo vai ser a derivada. Portanto, a derivada é a soma, né, do U, I, de S vezes o XI. E de 1 a 2. Ou seja, os coeficientes do campo agora são as derivadas da U. E a conclusão, então, é que se eu aplicar aquele sistema, no lugar do A eu coloco o linha. Né? E aí fica assim. UK duas linhas de T mais a soma de gama IJK de U1 de T, U2 de T, e aqui vai ficar justamente UI' de T, UJ' de T. Isso aqui é igual a zero
para cá igual a 1, 2. Essa é a chamada equação das geodésicas. E eu pergunto agora, que tipo de equação diferencial é essa? Repare que a equação é um caso particular daquela, mas mudou um pouco o ponto de vista. Porque agora a própria curva é uma incógnita, né? Ali a curva era dada e eu fazia o transporte paralelo. Agora não, agora eu quero encontrar a curva, eu quero encontrar a geodésica. Ela é não linear, altamente não linear, porque aqui, por exemplo, ela está dependendo quadraticamente, mas ela depende aqui também. Aí quem sabe como é que vai ser esse comportamento aqui, né? Você não sabe os símbolos de Kirchhoff, certo? Então isso aqui é uma equação, novamente, é uma EDO de segunda ordem. Tem esse detalhe também, que agora ela passa a ser de segunda ordem. E altamente não linear. Vou botar o altamente aqui. Tá certo. Mas é uma EDO. Okay? Uma EDO de segunda ordem. E a teoria de EDOs não vale só para sistemas lineares, não. Ela vale em geral, né? Então, agora, se a gente usa o teorema de existência local e unicidade para EDOs gerais, o que eu vou concluir? Vai ter existência só local. Mas essa geodésica vai depender de quê? Do ponto da direção. Por quê, né? Exatamente porque é uma equação de segunda ordem. Então, se você quer resolver uma equação de segunda ordem, você tem que dar o valor da função no ponto e o valor da primeira derivada no ponto. Geometricamente, isso corresponde a escolher o ponto da curva e o vetor velocidade. Certo? Então, o teorema é o seguinte. Seja S uma superfície regular em R3. Então, dado um ponto P em S qualquer e um vetor V tangente a S qualquer, existe um epsilon positivo e uma única geodésica gama definida de menos epsilon a epsilon, por exemplo, em S, que satisfaz gama de zero igual a P e gama linha de zero igual a V. Certo? Então, esse é o teorema. E a ideia, como eu falei, é usar coordenadas, né? Você tem um ponto e uma direção tangente V, você quer encontrar a geodésica, o que você faz isso aqui é um resultado puramente local, então você pode pegar um sistema de coordenadas aqui, sua superfície, certo? E aí esse ponto vai corresponder a um determinado valor aqui, né? Que seria o U de zero. E o vetor V vai corresponder a um vetor aqui também, que seria o UI linha de zero, U2 linha de zero. E o fato da curva agora ser uma geodésica aqui na superfície S vai ser equivalente à curva que representa alfa ou gama em coordenadas ser uma solução desse sistema aqui. Mas esse sistema é uma EDO normal, né? Uma EDO de segunda ordem. Então, se você dá o valor de U, o valor da solução no ponto e o valor da primeira derivada no ponto, vai ter uma solução aqui que vai me dar
minha geodésica alfa lá, ou gama, né? Certo? Ok. Essa, vamos dizer, a demonstração, né? Usando aqui o teorema de existência local e unicidade de EDOs. Agora, como a EDO é não linear, a gente consegue uma solução só num pedacinho do intervalo. Só em torno do zero, né? Ok? Muito bem. Perguntas até aqui? Alguma pergunta? Ok, então essas são as geodésicas, né? Quer dizer, para cada ponto e cada direção, a gente tem então um pedacinho de geodésica. Eu posso variar essa direção e a geodésica vai variar também. Então é conveniente ter uma maneira de colecionar toda essa informação numa aplicação só. Você poderia imaginar uma situação assim, em que você quer usar as geodésicas para definir um sistema de coordenadas na superfície. Como é que você faria? Bom, você pegaria um ponto P aqui, vou desenhar aqui o plano tangente, superfície, que está a origem do plano tangente. Então, uma ideia seria, bom, para cada vetor V aqui, que é um vetor tangente superfície no ponto P, eu vou andar na geodésica correspondente ao V, vou andar e vou medir o mesmo comprimento que o comprimento de V, por exemplo. Isso me define um ponto aqui da superfície. Eu faço isso para cada vetor V. Certo? Então, isso me parece uma boa ideia, né, para, digamos, definir um sistema de coordenadas natural em torno do ponto P, que usa essas geodésicas. Então, para fazer isso, é preciso escrever um pouco mais aqui sobre a dependência, digamos, né, das geodésicas das condições iniciais. Certo? Então, como é que a gente faz isso? A chave aqui é estabelecer uma notação. Então, vou colocar a seguinte notação. Gama de TV representa, né, digamos, T indo aqui, né? Isso aqui é a geodésica que satisfaz gama de 0 igual a P, gama linha de 0 igual a V. Ponto P está fixado, certo? Para cada vetor V, portanto, eu tenho uma geodésica com aquela velocidade. E aí eu chamo essa geodésica, eu uso essa notação aqui. Posso usar essa aqui também, para indicar a dependência do V. Então, a chave para entender melhor essa ideia aqui é provar a seguinte propriedade, que é chamada de homogeneidade das geodésicas. Ou seja, imagina agora que eu tenho uma geodésica numa determinada direção, aí eu pergunto, o que vai acontecer com a geodésica que tem a mesma direção, mas cuja velocidade seja 2 vezes, digamos, por exemplo, a velocidade da geodésica original? Ou seja, imagine que eu pegue esse V aqui e multiplique por 2. Né? O que vai acontecer com a geodésica? O que vocês imaginam que vai acontecer intuitivamente? Ou seja, você primeiro pega a geodésica com velocidade V, ela descreve esse traço aqui. Agora pega a geodésica com velocidade 2 vezes V, na mesma direção. Bom, ela vai percorrer o mesmo traço, só que 2 vezes mais rápido. Né? Lembre que toda geodésica é parametrizada proporcionalmente ao comprimento de arco, ou seja, toda geodésica tem
velocidade constante. Velocidade no sentido de norma, né? Norma constante. Então, intuitivamente, o que vai acontecer é que se eu multiplico a velocidade inicial por 2, né? A velocidade vai ficar toda multiplicada por 2, ela vai andar, então, esse traço 2 vezes mais rápido. Isso é o que se chama de homogeneidade, uma propriedade de geodésicas que me diz o seguinte, que a gama, se eu quiser calcular a geodésica que começa com velocidade lambda v no tempo t, o que eu faço é, eu pego a geodésica que sai com velocidade v e ando lambda vezes mais rápido, ou seja, eu multiplico o tempo por lambda. Certo? Isso aqui vale para todo t onde a equação fizer sentido. Então, digamos que essa geodésica aqui está definida no intervalo menos epsilon, epsilon. Então, essa fórmula aqui vai ficar definida no intervalo menos epsilon sobre lambda, epsilon sobre lambda. Certo? Aqui eu estou assumindo que a geodésica γ v está definida em menos epsilon, epsilon. Certo? Bom, a demonstração desse lema, né, de homogeneidade é simples. Alguma ideia para demonstrar esse lema aqui? Você pode pensar assim, eu tenho uma informação sobre a geodésica que sai com velocidade v, quero determinar a geodésica que sai com velocidade lambda vezes v. Pode mostrar que ambos satisfazem a mesma TO e a função inicial. Isso. Usar a parte da unicidade aqui, né? Certo? Ou seja, a demonstração é, eu vou pegar isso aqui como definição da minha curva e vou mostrar que ela é uma geodésica que passa no tempo zero pelo ponto P e que tem velocidade lambda v. Então, a demonstração é, definimos a alfa de t igual a gama de lambda t vezes v. Você calcula a derivada. Bom, isso aqui vai sair um lambda aqui, né? Lambda vezes a derivada de gama. Eu posso derivar mais uma vez. Então vai sair mais um lambda. Mas agora, então, se eu pegar a componente tangente disso, logo, a derivada covariante do alfa', que é a componente tangente desse vetor, vai ser a componente tangente desse vetor multiplicada por lambda ao quadrado. Então, aqui seria, digamos, no tempo t, e aqui seria no tempo lambda t. Bom, mas γ-v é uma geodésica, portanto isso aqui é zero. Conclusão, alfa é uma geodésica também, portanto alfa é geodésica de S, mas como o alfa de zero é o gama de 0V, que é o P, e o alfa' de zero, se olha para a fórmula, é lambda vezes o gama' de 0V, portanto é lambda V, passa pelo ponto P com velocidade lambda V, concluímos então que ela é essa geodésica aqui. Por unicidade de geodésicas. Certo? Então aqui eu estou usando unicidade. Ok? Então, geodésicas satisfazem uma propriedade de homogeneidade. Por que isso é útil? Isso é útil pelo seguinte. Eu tinha começado essa discussão propondo encontrar
um sistema de coordenadas, né, que fizesse isso, que pegasse um vetor V e mandasse no ponto ao longo do traço da geodésica com velocidade V, né, que mede, digamos, um comprimento igual à norma de V. Esse era o meu objetivo. Né? Mas para que eu possa fazer isso, eu preciso saber que a minha geodésica gama V, né, está definida até aqui. Isso. E a princípio eu tenho geodésicas que estão definidas só em intervalos muito pequenos. Bom, o truque agora é o seguinte, se você tem uma geodésica que está definida num intervalo muito pequeno, e você gostaria que ela tivesse definida num intervalo muito maior, o que você faz é, você pega a velocidade inicial e divide por algum número. Ela vai percorrer o mesmo traço, só que de maneira mais lenta, portanto ela vai estar definida num intervalo maior. Isso vai ficar mais claro agora, quando eu... Aqui tem que ter um certo cuidado, porque isso vai depender de qual é a norma de V, né? Ou seja, eu gostaria que o comprimento desse arco fosse igual à norma de V. Bom, o que é o comprimento do arco, né? É a integral, sei lá, de 0 a A, onde A, digamos, é o tempo final, certo? Da norma do vetor velocidade, não é isso? Esse é o comprimento. Eu quero que isso aqui dê norma de V. Por outro lado, isso aqui me dá quanto? A vezes norma de V. Porque a velocidade de uma geodésica é constante. Então, a velocidade tem que ser igual à velocidade no início, que era o V. Então, isso aqui tem que ser norma de V. Portanto, isso me dá A vezes norma de V. Pergunto, então, quem é o A? O A tem que ser 1. Certo? Então, para eu chegar até lá, para eu conseguir realizar essa ideia, eu preciso de um vetor V cuja geodésica fique definida até o tempo 1. Só que esse teorema não me dá isso. Ele me dá geodésicas definidas num intervalo pequenininho. Bom, o que eu faço, eu pego uma velocidade menor e aplico homogeneidade. Essa é a ideia, né? Então, vamos fazer isso aqui. Ou seja, o que eu gostaria de definir é a aplicação exponencial. Esse é o nome dessa aplicação. Exponencial. É definida da seguinte maneira. A exponencial... desculpe, aqui é P. Tem uma superfície e pega um ponto. Então, a exponencial de uma direção V, eu quero que seja o resultado de andar na geodésica com velocidade V, tempo 1. Certo? Claro que, a princípio, isso pode não estar definido. Então, eu vou dizer que é definida por isso aqui, para... Bom... se estiver bem definida, né? Para os V's, né, que façam gama V ficar bem definida. Até tempo 1. Claro que é uma frase meio chata de ficar carregando, então vamos tentar entender melhor para que vez isso vai acontecer, né? Bom, o que você faz é o seguinte, a gente quer aplicar a homogeneidade, né? Tá? Então, vamos primeiro usar... Eu quero agora colecionar todas essas geodésicas numa aplicação só. Então, reparem que isso significa que eu estou permitindo agora o V variar. Bom, eu quero uma aplicação, essa aplicação não vai ter nenhuma utilidade se ela não for diferenciável, por exemplo.
Então, digamos, por exemplo, que isso aqui fique bem definido. Como é que eu sei que ela é diferenciável? O que isso vai usar? Dependência das condições iniciais, né? Dependência diferenciável das condições iniciais. A minha superfície ela é diferenciável no sentido ser infinito. Portanto, os símbolos de Kirchhoff vão ser diferenciáveis no sentido ser infinito. Tá? Então, você pode usar o teorema de Edeós nesse contexto. Vamos escrever aqui. Então, eu afirmo que acontece o seguinte. Novamente, eu começo com um ponto numa superfície. E aí eu digo, vou fazer uma versão um pouquinho mais eficiente do que aquela ali, porque agora eu vou permitir que a direção varie. Então, eu digo que existem ε1 e ε2. Poderia pegar o mesmo, mas eu vou só colocar diferentes para enfatizar. Então, existem constantes pequenas e uma aplicação diferenciável a gama, que vai estar definida... como é que é a minha notação aqui? Gama ε2 vezes uma bola de raio ε1 centrada na origem, onde isso aqui é um subconjunto do plano tangente à superfície em S, tomando valores em S, uma aplicação diferenciável, né? Tal que, diferenciável no sentido ser infinito, tal que gama de TV é a geodésica que passa pelo ponto P com velocidade V para qualquer V nessa bola. Para qualquer T, né, no intervalinho, e qualquer V na bolinha. Certo? Então, repetindo aqui, em outras palavras, né, dada uma superfície e um ponto, né, eu posso pensar na condição inicial que consiste em pegar o ponto P e o vetor velocidade zero. Certo? Isso é uma condição inicial válida. Claro que se eu pegar essa condição inicial, a geodésica é constante. Mas o teorema me diz que para todas as condições iniciais próximas dessa aqui, para todos os pontos próximos de P e todas as direções próximas de zero, eu tenho uma geodésica e eu posso fazer essa geodésica ficar definida no intervalo pequeno, mas uniforme com as condições iniciais, no caso de tamanho ε2. Eu até estou simplificando aqui um pouco a afirmação, porque eu não estou variando o ponto P. Mas se eu quisesse, eu poderia variar o P também. Certo? E o ponto é que o intervalo é pequeno, mas ele é uniforme com as condições iniciais e está tudo colecionado numa aplicação diferenciável. Certo? Isso aqui é a aplicação do teorema da dependência das condições, dependência diferenciável das condições iniciais. Certo? Então, a demonstração é usar o teorema da dependência diferenciável das condições iniciais Você variar o P, você vai ter fluxo da equação. o fluxo... Da EDO. Bom, aqui tem um certo cuidado porque a EDO é de segunda ordem, né? Em geral, quando você fala fluxo, você pensa numa equação de primeira ordem. Você pode interpretar uma equação de segunda ordem como de primeira ordem, mas aí você aumenta o sistema, né? E aí... Com isso, o P você estaria equacionando todas as condições iniciais dessa discussão. Ou seja, isso até é um conceito importante, porque leva, só fazer um comentário aqui, leva a ideia de fluxo geodésico.
que consiste no seguinte, né? Você pode pensar numa geodésica como estando funcionando na superfície S. Aí o que você faz você pega um ponto P, uma velocidade V, e aí você encontra a geodésica gama, que tem aquele ponto P e aquela velocidade V. Então, você está interpretando a equação das geodésicas como uma equação diferencial de segunda ordem. Certo? Mas você pode fazer o seguinte, e aí você precisa saber fibrados, né? Você pode olhar para o fibrado tangente de S, que eu não vou conseguir desenhar, mas o par P, V, ele é um ponto desse fibrado tangente. Então, se essa curva é gama, a curva dada pelo par gama de T, gama linha de T, é uma curva no fibrado tangente. Certo? E aí o ponto é que a curva gama de T, ela satisfaz uma EDO de segunda ordem. Mas agora, como você aumentou o sistema e incorporou a primeira derivada, essa curva aqui satisfaz uma EDO de primeira ordem. De fato, aqui no fibrado tangente, isso tem um fluxo, né? Agora é uma EDO de primeira ordem. Tem um fluxo que é exatamente o fluxo geodésico. Certo? É só um comentário, né? Você pode transformar tudo em primeira ordem indo para o fibrado tangente. Bom, enfim, mas isso aqui então é em torno de P,0. Se você quisesse uma coisa mais geral, eu estou pegando essa condição inicial aqui, pego o ponto P e o vetor 0, tem solução, mas de fato tem solução para todo ponto próximo e todo vetorzinho próximo do zero, ou seja, norma pequena, também vai ter uma solução por aqui. E aí eu estou simplificando um pouco a situação, estou fazendo Q igual a P, e aí fico com essa aplicação aqui. Mas se você quisesse, você poderia escrever uma gama, estaria definida onde? Menos... É porque aqui, para definir essa gama, eu teria que usar o fibrado tangente, né? Porque eu pegaria Q próximo de P e W próximo de zero, mas tangente ao Q. Certo? Deixo como exercício aqui vocês escreverem isso usando o fibrado tangente. Ou seja, o ponto é que o P0 ele é um ponto do fibrado tangente, né? E aqui tem a solução trivial, mas você usa então o teorema de EDO, você diz que vai existir um aberto no fibrado tangente, então para toda condição inicial aqui, que W vai ter uma solução de menos epsilon epsilon. Esse seria o enunciado. Ok, então essa é a aplicação direta do teorema de EDO, não tem muito o que fazer. Tudo é local, então você pode usar as coordenadas. Então agora a gente tem aquela aplicação gama, que faz as geodésicas ficarem definidas de menos epsilon 2 a epsilon 2, né? Então a minha observação agora é a seguinte, eu quero que esse intervalo agora fique a menos 2, 2, para garantir que o ponto 1 é interior, por exemplo. Então pego agora um W, portanto se o W está na bola, o que eu tenho que fazer? Vamos lá. Tenho a impressão que eu tenho que fazer isso aqui, não? Certo? Então, eu tenho a seguinte fórmula, né? Vou usar agora o lema de homogeneidade da seguinte maneira. Eu quero saber onde que está definida a geodésica do W, né? Então, eu vou comparar com a geodésica Isso aqui implica que o vetor 2W sobre epsilon
2 está contido na bola de raio epsilon 1, certo? Ou seja, está contido na bola onde aquela gama está definida. Então, posso colocar esse vetor aqui. E aí, pela homogeneidade, eu tenho que botar aqui epsilon. Não. Como é que é? Tem alguma coisa errada aí, né? Oi? Multiplicar. Acho que é multiplicar, né? Isso aqui, né? Acho que é isso mesmo. Isso aqui vai ficar bem definido. Está bem definida. Para T em que intervalo? Bom, essa geodésica gama aqui, como o vetor velocidade dela cai na bola, ela está definida no intervalo menos epsilon 2 a epsilon 2. Portanto, isso aqui vale para T em menos 2, 2. Certo? Agora está certo. Se eu pegar um T no intervalo menos 2, 2, multiplico por isso aqui, cai no intervalo menor, menos epsilon 2 sobre 2. E aí essa geodésica fica definida. Ou seja, o que eu estou fazendo nada mais é do que pegar uma bola muito menor. Se eu pegar uma bola muito menor, o intervalo fica menos 2, 2. Certo? Então, agora, a conclusão é que vai estar bem definida no tempo 1. Portanto, a conclusão é que a aplicação exponencial está bem definida e é diferenciável na bola, bom, um certo delta, mas que delta é esse? Peguei o delta como o epsilon 2, epsilon 1 sobre 2. Então, sempre existe um delta positivo, tal que a aplicação exponencial fica bem definida na bolinha de raio delta. Certo? Essa é a conclusão. Então, agora temos uma aplicação diferenciável mesmo, né? Que manda uma bolinha no plano tangente na superfície. O que ela faz essencialmente em cada direção radial, cada direção que sai da origem aqui, a imagem é uma geodésica. E por que tem a ver com a ideia que eu mencionei no início? Bom, pela homogeneidade, né? Ou seja, por homogeneidade, o valor da geodésica exponencial, o que é? Você pega a geodésica com velocidade v e anda tempo 1. Mas pela homogeneidade, como isso aqui tem norma de v, isso aqui é a mesma coisa que pegar a geodésica parametrizada por comprimento de arco e andar tempo norma de v. É exatamente isso que está acontecendo. Você pega a direção v e você mede. A exponencial consiste em você medir o comprimento norma de v naquela direção. Certo? Exponencial de v aqui. Eu ainda não disse isso, eu só disse que é diferenciável, a gente vai concluir agora que é um diff local. Certo. Porque ele perguntou isso porque eu motivei o problema dizendo que seria interessante a gente ter, posso fazer aqui, né? Seria interessante ter sistemas de coordenadas geométricos, digamos, que fizessem uso da geometria. Por enquanto a gente só usou que existe um sistema de coordenadas arbitrário, né? E fizemos contas com coordenadas arbitrárias. Mas é interessante ter sistemas de coordenadas, por exemplo, que sejam dados por geodésicas, como é o que acontece com a exponencial. Então, você precisa mostrar que, de fato, isso é um sistema de coordenadas. Ou seja, que se eu pegar o delta
suficientemente pequeno, isso aqui vai mandar a bolinha numa vizinhança do ponto P de maneira difeomórfica. Certo? Como é que a gente prova isso, então? Como é que eu provo que... Qual é a maneira mais simples de provar que eu posso escolher um delta tal que isso aqui vai ser um difeomorfismo? Tentar usar o teorema da função inversa. É isso. Ou seja, calcular qual é a derivada dessa aplicação na origem. Então, o objetivo é determinar aqui a derivada da exponencial na origem. Então, isso aqui é formalmente uma transformação linear do espaço tangente do plano tangente, mas isso aqui é naturalmente identificado com o próprio plano tangente, porque é um espaço vetorial, no plano tangente de S. Então, a transformação linear do plano tangente nele mesmo. Então, você pega um vetor V, né, tangente a S, e aí você vai querer, então, escolher uma curva que tem aquele vetor V como velocidade, saindo da origem. Bom, você pode pegar a curva T vezes V. Então, você quer calcular isso daqui, né? A derivada da exponencial na origem aplicada a V. Eu pego uma curva que tem aquele V como velocidade, aplico a exponencial e derivo isso em T igual a zero. Tá certo? É exatamente isso daí. Bom, mas por definição, a exponencial é o gama, tempo 1, velocidade TV. E agora o que é que eu faço? Está meio que na cara, né? Usa homogeneidade, né? Usa homogeneidade. Isso aqui é a mesma coisa que derivar o gama de TV no T igual a zero. Mas, por definição, essa era exatamente a geodésica que no T igual a zero tinha velocidade V. Então, isso aqui dá V. Ou seja, o que a gente mostrou foi que a derivada da exponencial na origem é a aplicação à identidade. E aí sai pelo teorema da função inversa que ela vai ser um diff local. Né? Ok? Então, essa é uma propriedade importante da exponencial. Vou colocar aqui a proposição. Que a derivada da exponencial na origem é a identidade, tá certo? Isso aqui é um corolário dessa conta aqui. E aí, como corolário da proposição, pelo teorema da função inversa, como a identidade é um isomorfismo, a gente tem que existe um delta positivo, um delta linha positivo, sei lá, tal que é exponencial de P restrita, esse delta linha, é um difeomorfismo sobre a imagem. Certo? Então, de fato, se eu pegar o raio muito pequeno, a exponencial é um sistema de coordenadas na superfície S. Bom, lembrando que quando a gente fala de sistemas de coordenadas, a gente precisa de coordenadas, né? Ou seja, de o 1 e o 2. No plano tangente, você não tem coordenadas naturais, você precisa especificar. Então, o que você faz é, se você quiser de fato um sistema de coordenadas, aí você escolhe dois vetores E1 e E2 da sua preferência, e aí esses vetores definem, né, coordenadas no plano tangente. Certo?
Mas essas coordenadas vão depender do E1 e do E2. Né? Mas é um problema simples de resolver. Okay? Então, isso aqui é sempre um diffeomorfismo. Portanto, em geral, a gente chama essa carta dada pela exponencial, a gente chama de sistema de coordenadas normais. Quando eu falar, pega um sistema de coordenadas normais em torno de P, o que eu quero dizer é, pega as coordenadas que vêm da exponencial em P. E você diz também que uma vizinhança de um ponto P, B contido em S, a vizinhança de P é uma vizinhança normal. Se ela é a imagem pela exponencial de um aberto U, restrito ao qual a exponencial seja um diffeomorfismo. Ou seja, se existe um aberto U no plano tangente, tal que V seja a imagem de U e exponencial restrita a U seja diffeomorfismo. Ou seja, uma vizinhança normal é uma vizinhança onde você pode colocar coordenadas normais, né? Certo? Muito bem. Se você olhar para isso, então, como sistema de coordenadas, né? Quer dizer, a ideia, vou só repetir o desenho ali, a ideia é pegar o plano tangente, mandar aqui na superfície pela exponencial, isso manda a origem em P, mas se você pega então uma vizinhança pequena, isso aqui é um diffeomorfismo. Bom, claro que se eu quiser de fato coordenadas, eu tenho que fixar uma base, E1 e E2. Então posso escrever qualquer ponto que naquela vizinhança do ponto P como exponencial de algum V aqui, mas esse V é uma combinação linear do E1 e E2, então vou colocar assim, x1 é 1, mais x2 é 2. E esses x1 e x2 são chamados, então, de coordenadas normais de Q. Ok? Bom, para terminar aqui, quais são os coeficientes da primeira e da segunda forma... Desculpa, segunda forma fundamental não. O que isso me diz sobre os coeficientes da primeira forma fundamental em zero, né? Quanto que seria nesse sistema aqui, quanto que é o E de zero, o F de zero e o G de zero? Aqui na origem. 1,01, né? Porque os vetores coordenados são, por definição, dados, né, pela derivada da exponencial aplicada aos vetores canônicos aqui do tangente. Só que na origem, a derivada da exponencial é a identidade. Então, na origem, o x1 e o x2 são o próprio E1 e E2. Né? O próprio E1 e o x2 o próprio E2. Então, na origem, pelo menos, o E é 1, o F é 0 e o G é 1. Claro que fora isso não vai valer, mas na aula que vem a gente vai ver que dá para provar um lema importante chamado lema de Gauss, que vai nos dizer que uma geodésica suficientemente pequena, de fato, é a curva de menor comprimento entre dois pontos. Certo? Então, isso fica para a próxima aula.